Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Facina e esse é mais um Pode Com Ela. Hoje eu tô com mais uma mulher incrível aqui, tô super animada. O bate-papo pré-entrevista já foi incrível, imagino que vem por aí. Aqui comigo, a Aline Conrado. Oiê, tudo bem? A Aline Obrigada. é empresária, empreendedora e confeiteira. Tem profissão mais gostosa, literalmente, que essa? Jamais. A Aline tem uma confeitaria chamada Conrado Brigadeiria. Olha, se você não comeu ainda na Conrado, gente, não sei o que você está perdendo, esperando, porque eu já confessei aqui pra Aline que eu sou uma exímia consumidora, inclusive culpei a ela alguns quilinhos a mais que eu tô tentando perder até agora. Mas eu já falei, são calorias que valem a pena, não são? São. Então tá tudo Que certo. acolhem. Nossa, a quem não acorda um dia e fala, eu preciso de um chocolate? Todo dia. Todo dia. Eu ia Todos falar os que dias. Justamente eu tenho esse problema. Todo dia É eu aquela acordo coisa assim, precisando de tô um chocolate. triste, um chocolate. Tô feliz, um Vamos comemorar chocolate. um Tive uma chocolate. conquista, um chocolate. Tô DPM, um chocolate. Tudo é motivo para um doce. Eu Tudo. acho. E o doce é a história de vida da Aline, Sim. que ela veio contar aqui pra gente hoje. Aline, você não é de Santos. O que te Não. trouxe pra cá? Eu sou de Arapiraca, Alagoas. Do interiorzinho de Alagoas Pertinho. mesmo. Bem pertinho. Acho que dá 3.000 quilômetros, mais ou menos. Quantos habitantes tem essa cidade? Hoje tem 250 mil habitantes. Hoje Ah, tá tá grande. grande. Agora É. tem até shopping lá. Ah, pelo Que amor, antes- então não é interiorzinho, vai, já vamos evoluir essa cidade. Antigamente, sim. O shopping tem o quê? 6, 8 anos na cidade. Então é o tempo que eu estou em Santos, inclusive. Você desencontrou do progresso. Tá tudo bem. Eu ajudei na construção, aspas, do shopping, né? Porque antes de ser Conrado, eu era gerente administrativa deste shopping. Então, Ah, eu fazia é? toda a parte comercial do shopping, as pessoas entrarem lá, os lojistas, o merchandising. Então, eu era responsável por essa área de lá. Então, antes de ser Conrado, eu trabalhava com isso. Ah, então já o marketing e as vendas estão na sua veia. Tá, sim. E por que você veio pra cá? A minha mãe morava aqui em Santos, né? Meu padrasto é daqui, ela se mudou e eu perdi o emprego neste shopping. E aí eu falei, e agora? Super triste fiquei, porque assim, era um emprego que eu amava. Eu falei, vou a Santos visitar minha mãe. Cheguei aqui, quando eu vi o emissário, eu me apaixonei. Eu falei, caramba, é aqui que eu quero ficar. Comecei a ver a cidade, a qualidade de vida daqui. Eu falei, mãe, vou ficar aqui. Volto para Alagoas, vou arrumar minhas malas e eu vou ficar perto da senhora e vou tentar a vida aqui em Santos. E aí, se você naquela- tinha quantos anos? Eu tava com... Nossa, foi em 2016. 6 anos atrás. 6 anos atrás, isso mesmo. Fez 6 anos agora, em outubro, inclusive. E aí eu falei, naquela época eu vi que no shopping daqui tava com a vaga de emprego na minha área. Aí eu falei, vou tentar. Vou vir pra cá, vou colocar currículo, vai dar certo, vou morar aqui perto da senhora. Tô com saudades da minha mãe, né? Colo de mãe, a gente sabe que é tudo. É ótimo. E aí, muito bem, eu vim. Cheguei no shopping, coloquei meu currículo. Cadê? Não fui contratada. Eu falei, tá bom, vamos tentar em outras áreas. Foram 54 currículos 54. e nada de emprego. Durante quanto tempo? Isso eu cheguei em outubro até dezembro. Tentava emprego todos os dias para todas as áreas. De babá, caixa, atendente, para açougue. O que você imaginar, eu coloquei currículos e nada de conseguir emprego. Eu ia de porta em porta, eu e minha mãe, para tentar vagas de emprego e nada. E aí, um dia eu tava correndo na praia, fui correr pra chorar, né? Pra minha mãe não me ver sofrendo, desesperada por emprego, que as contas começaram a chegar. E aí, quando eu tava correndo na praia, eu vi um ambulante vendendo bala, né? Trident, House. Aí eu falei, por que não também ser ambulante? Mas, ao invés de vender o que todo mundo já vende, eu vou vender brigadeiro, porque é algo que eu sei fazer e todo mundo gosta muito. Meus amigos, sempre que tinha algum happy hour na casa de alguém, eu levava os brigadeiros. Aí eu falei, tá bom, é isso que eu vou fazer. Vou vender de forma ambulante os brigadeiros. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém na cidade. Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, só conhecia meu pai e minha mãe. Meu padrasto chama ele de pai, né? Meu pai do coração. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei, já que eu não conheço ninguém, eu vou até as pessoas. Eu vou vender na praia, porta de faculdade, colégio e por aí eu vou atrás de gente. Na praia, correndo, eu tive a ideia do negócio. Montei a estrutura do negócio, cheguei em casa e falei, mãe, montei uma empresa. Aí ela falou, como assim, minha filha? Enlouqueceu? Quer que tire essa corrida? Aí eu falei, então, vou fazer brigadeiro, vou vender assim. Ela vai vender pra quem? Eu falei, vou vender pra assim. Ela, como?
E assim, todas as objeções que ela me dava, eu tinha soluções para fazer. Eu falei, tá bom, é isso que eu vou vender. Aí, minha primeira cliente seria minha vizinha, né? Fui na vizinha, consondar com ela, quais sabores que ela gostava de brigadeiro. Aí ela fez, você tem licença para ambulante? Eu falei, precisa? Aí ela falou, precisa, porque lá em Alagoas não precisa, você pode vender à vontade. E aqui, para tudo, precisa de licença para ambulante, né? Eu não fazia a menor ideia. Mas você queria mesmo uma barraquinha? Não, nem se eu estava em barraquinha. Eu falei, vou vender de porta em porta. Vou vender, chegar na praia, tô te vendo lá pegando um bronze, vou vender meu brigadeiro pra você. Porta de faculdade, galera saindo, vou vender lá os doces lá. Era meu projeto inicial era esse. E aí foi quando eu soube da primeira objeção, aí eu falei, então pula pra rede social. E assim foi. Nossa senhora, foi muito gostoso, por sinal. E depois disso, você começou a fazer essa venda pela rede social e começou a vender outras coisas além de brigadeiro. Por que você teve a ideia de agregar outros produtos? Eu fui pra rede social da seguinte forma. Um dia eu tava passando de ônibus e eu vi um outdoor de uma faculdade. E aí eu pensei assim, nossa, era a faculdade de medicina. Eu falei, galera tá ansiosa para comer um doce. Época de prova, um docinho vai acalmar nesse momento. E aí eu entrei naquele perfil e comecei a adicionar todo mundo daquela faculdade. Até que o Instagram me baniu de tanto que eu adicionei o povo, né? E aí eu comecei a vender só brigadeiro. E a mulher falou assim um dia pra mim, mas você não vende bolo? Tava louca pra comer um bolo. Aí eu falei, tá, bolo. Como é que eu vou fazer bolo para vender em delivery? Já que a fatia, por enquanto, não tem uma caixa que ela chegue uma fatia do bolo perfeita no cliente. Aí eu falei, já sei, um bolo no pote. Vou pegar um bolo, vou desconstruí-lo e vou montar num potinho para chegar perfeito, intacto nele. E foi assim que eu criei o segundo produto, além do brigadeiro, que era o bolo no pote. E daí do bolo no pote vieram os brownies, vieram mais ovos de Páscoa, o panetone, e por aí foi sempre ouvindo cada vez mais o meu cliente e a necessidade de sempre matar aquela vontade do docinho para ele e ter sempre algum diferencial, além do brigadeiro, por exemplo. Você tem um que eu amo, olha eu fazendo merchan dela aqui já, que é aquele banana pudding, sabe? Sei sim. Ai, Jesus, vai agora. Ele lá bem no geladinho, site não da tem Conrado igual. e pede. Aproveita que ela vai disponibilizar pra gente um cupom de desconto. Qual é o nome do cupom? Pode ir com ela. Pode com ela. Vai lá, então coloca o cupom Pode com ela e pede banana pudding, gente. Se você gosta Bem de banana, geladinho, é dentro de um potinho de vidro. Com creme de fava de baunilha Nossa. e pedacinhos de bolachas maltadas. Gente, é uma coisa assim surreal. Sim. Né? Sim. É bom demais. Mas você começou a empreender por necessidade. Sim. Você não empreendeu por vontade. Não. No primeiro momento. Claro que depois a gente recalcula a rota e aí vai, né? Sim, sim. Quando descobre a veia da Pelo menos foi o empreendedora. desespero, não era nem necessidade, era o desespero de pagar as contas. É, normal. Mas hoje você se vê como? Realizada. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser Conrado. Mas você Hoje se eu me enxerga sinto- como uma empresária, empreendedora. Acha Sim. que em algum dia na vida pensaria em voltar a ser CLT? O que você Não. hoje consegue enxergar da Aline empresária? Hoje, assim, a Conrado, ela me virou do avesso. Tem aquela frase que você, quando chega no avesso, descobre que é a sua melhor versão? Exatamente isso. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa se não for o Conrado. Não me imagino voltar para o mundo do CLT. Eu amo empreender devido aos seus desafios. Acho que empreender, ele desafia você diariamente. Né? Ser sempre a sua melhor versão. Tem aqui aqueles perrengues que todo mundo tem, é normal, diariamente. E nós conseguimos sempre superar os nossos limites cada vez mais como empreendedora. Então, De lá pra cá até hoje, qual foi o maior desafio da Conrado? eu acho que sem dúvidas, pandemia, né? Abrir uma loja em meio à pandemia. E acho que a maior de todas que eu pensei assim, eu falei, agora já era, foi quando eu estava construindo a minha loja, a do Canal 3, e o meu empreiteiro morreu com o segundo mês de obra. E todo o dinheiro que eu tinha, tudo que eu tinha, era 120 mil reais. Que eu tinha, eram 2 anos de Conrado, tudo que eu tinha economizado para conseguir um dia abrir a loja física. Eu paguei a ele um dia,
Ele adoeceu naquele mesmo dia, entrou em coma no outro dia e morreu. Ai, meu Deus, que Com desespero. todo o dinheiro. E naquele momento eu olhei assim, eu falei, e agora? Cheguei na construção, estavam todas as paredes assim, abaixo. Eu falei, já era, perdi tudo. Acabou meu sonho, acabou minha história, acabou tudo. Eu olhei assim pro lado, tinham 6 rapazes que trabalhavam com ele. Inclusive agora, dia 11 de novembro, fez 3 anos essa história. E os rapazes estavam assim, todo mundo desesperado, sem dinheiro, Natal chegando. Um tava com a esposa grávida, outra com a filhinha recém-nascida. Eu falei, e agora? Como será o Natal desses caras também? Aí eu respirei fundo, eu falei, vamos seguir. Todos eles já conheciam minha obra, estava com 2 meses de obra. E qual era a previsão para terminar? A previsão era para eu abrir a loja no Natal de 2017. E aí acabei abrindo na pandemia. Acabei abrindo em junho de 2020. Então, 2 anos depois, né? Nossa, a obra durou 2 anos. 2 anos por quê? Todo o dinheiro que eu tinha foi junto com ele, E né? você não conseguiu reaver? Com a Sabe família aquele... dele? Nada. Sabe aquele ditado, vender o almoço para pagar o jantar? Era exatamente o que eu fazia. Eu cheguei assim, eu falei, gente, juntei os caras, eu falei assim, olha, eu tenho uma obra, vocês estão sem emprego, né? Eu não tenho dinheiro para pagar vocês adiantado, mas tenho muita vontade de trabalhar. Então, eu não vou medir esforços. Eu vou vender o máximo que eu puder, nem que seja de madrugada, o que muito eu fiz, também vender de madrugada, trabalhar de madrugada. No Instagram e pro WhatsApp? No Instagram, no WhatsApp. Para poder, no dia seguinte, pagar eles, comprar cimento, comprar tijolo, o que fosse. Então, demorei 2 anos também a mais para construir, juntar dinheiro por dinheiro, para conseguir dar sequência na obra e vários perrengues que surgiram através dela. Isso em janeiro de 2020. 2020. E aí Não, a pandemia... novembro de 2020. Desculpa, vamos lá. Isso aconteceu em novembro de 2017, né? E eu consegui abrir a loja de fato. Quando tava pronta, vamos abrir pandemia. Então, é por isso que eu tava querendo fazer esse desculpa, cálculo. isso Você mesmo. chegou, abriu e pandemia. Nem cheguei a abrir. Nem abriu. Nem abri. Em janeiro de 2019 começamos a pandemia. E a loja estava pronta. Eu falei, e agora? Pandemia, não posso mais abrir. Vamos seguir só com delivery. E fomos segurando o máximo que deu. Quando foi em junho de 2020, né? Eu mudei, assim, saí do canal 6, que é onde era meu ateliê. Fomos só para a loja manter também somente delivery. E aí consegui abrir de fato em julho de 2020. Foi quando liberamos a reabertura do comércio. E aí foi assim, um perrengue atrás do outro, né? Pandemia, o falecimento do empreiteiro. Mas Então... na pandemia, normalmente, quem trabalhava com delivery Sim. teve um crescimento substancial, porque as pessoas não podiam sair Sim. e tinham que consumir tudo em casa. Então, isso, tirando o lado ruim, isso foi bom pra você? Pra mim foi. Teve assim, um delivery foi muito forte, né? Inclusive, foi a minha melhor Páscoa da história da Conrado. Porque na época da Páscoa, da 2000 e... Tô perdido no tempo, me ajuda. Em 2020, né? Isso, a pandemia, isso mesmo. Tava todo mundo, foi aquela fase que não podia nem sair de casa, porque uma época liberava aquela parte do drive-thru. Lembra? Você podia ter a porta e retirar o doce. Por exemplo, doce, salgado, o que fosse. Mas da porta do estabelecimento? Na porta do estabelecimento. E aí, naquela semana da Páscoa, proibiram tudo. Só podia apenas delivery. Você, por exemplo, não podia mais ir na porta da loja e pegar os produtos e levar para casa. Eu falei, e agora? Como é que eu vou entregar ovo de Páscoa? Vai derreter tudo. Não, que é super perecível. Exato. Aí eu cheguei até a fazer um vídeo no Instagram cancelando a Páscoa. Eu falei, gente, felizmente esse ano não vai ter como ter Páscoa devido à pandemia. E aí um dia eu tava em casa, tomando banho, tive um insight. Eu falei, abrace à distância. Com certeza ficou sem ver sua mãe, sem ver sua tia, uma amiga, quantos aniversários. Aí eu falei, já sei, vou fazer Páscoa delivery. Aí eu liguei pra minha mãe, bati um papo com ela, falei, mas como assim entregar ovo de Páscoa no calorzão que tá fazendo? Aí eu falei, já sei. Liguei pro meu parceiro das entregas, eu falei, tem como entregar à noite? Aí ele falou, tem. Eu falei, tá bom, tem como fazer uma entrega de 7 à meia-noite? Porque vai estar mais quente. Eu estruturo o ovo de Páscoa e entregamos à noite. Pode ser? Aí ele falou, pode. Eu falei, beleza. Abri as vendas, eu falei, gente, é o seguinte, vai ter a campanha Abrace à Distância. Você vai comprar o ovo de Páscoa, vai presentear e vamos fazer cartões manuscritos para ficar algo bem emocional. Bem humanizado. Né? Bem humanizado.
Eu falei, vamos entregar o seu abraço à distância, o formato de ovo de Páscoa. E assim fizemos a campanha em uma semana, na semana da Páscoa, era domingo, comecei a vender segunda, em uma semana. Foi recorde de vendas e minha melhor Páscoa da história da Conrado foi essa da hashtag do abraço à distância, na Páscoa, no meio da pandemia. Então, assim, levei amor e carinho, afeto e abraço para os clientes, naquele momento que não podiam se ver. Porque o doce tem muito disso, né? Sim. O doce acolhe. Sim. O doce não é só, vou comer para me alimentar, não. Você vai buscar o doce quando você tá precisando de um afeto, de um afago, de uma memória afetiva. Quem não tem memória afetiva com brigadeiro? Tem um bolo gelado de coco. Que eu amo também. Já não falei que eu sou super cliente? Já falei, você não tá acreditando. É verdade. Aquele bolo gelado de coco com doce de leite. Ele lembra a casa de vó, né? Maravilhoso. Aquele gostinho de casa de vó. Maravilhoso. Então, assim, você come, a sua memória vai ali e volta. Vai lá na sua idade mesmo, 5 anos de idade, e você volta. Então, doce é acolhedor, é abraço mesmo. Como é que funciona o processo de criação dos doces? Olha, de forma bem aleatória. Sou eu e minha mãe, né? Tudo é criação minha e da minha mãe. Tua mãe trabalha com você? Sim, minha mãe, ela inventou até um nome pra ela. Ela é minha diretora... Nossa, é diretora criativa. É um nome bem chique, que eu não sei nem falar o nome que ela inventou pra ela. Dona Cida. A maninha, como eu a chamo, e muitos conhecem. Ela não tem olfato nem paladar? Não. Por quê? Conta pra mim, fiquei curiosa com essa informação. Minha mãe já nasceu sem sentir cheiro e nem gosto. E minha mãe, ela me ensina que cozinhar é amor. Diariamente. Porque, assim, tudo que eu sou e tudo que a Conrado é graças à minha mãe. Ela que criou todas as receitas, eu crio junto com ela também. E vem tudo muito aleatório. Não tem aquela coisa assim, vou sentar agora e vou pensar numa receita. Não. É assim, batendo um papo junto com ela. Mãe, pensei assim, assim, assim. Ela, nossa, filha, podemos juntar e junta e cria, nananana. É isso, montamos um doce. Qual vai ser o nome? Pô, sai assim, de forma bem aleatória mesmo. Segunda passada, eu tava em casa de folga, aí eu falei... Você tem folga? Ah, que empreendedora organizada, ela tem folga, gente. Às vezes, né? Tipo, agora é minha folga, eu estou aqui trabalhando, com você. Não, a gente tá batendo um papo aqui, não é trabalho. Verdade. Eu falei, pensei em comer um bombom com a massa branca. Ó o spoiler, nem foi lançado ainda. Eu quero provar. Mereço provar isso. Posso até colocar um nome dele. Bombom pode ir com ela. Olha só! Nossa Senhora! Eu não vou acreditar se isso acontecer. Eu não vou acreditar se isso acontecer, Aline. Vamos pensar, né? Vamos amadurecer essa ideia. Eu falei, eu tô com vontade de comer um bombom, massa branca com doce de leite. Aí eu mandei pra minha mãe, falei, mãe, tive uma ideia. Pá. Ela falou com a cobertura de chocolate gold. Eu falei, é isso. Ela com um toquezinho de flor de sal. Eu falei, fechou, tá pronto o produto. Foi assim que criamos um produto. E aí vocês fazem o teste? Aí fazíamos o teste. Quem participa? Geralmente... Eu sou boa pra testar, hein, Aline? Já vou colocar na listinha, Pode então. me chamar que eu sou ótima pra testar. E sou sincera, que é importante. Pode deixar. Então, como minha mãe não sentiu o gosto, sou eu que aprovo tudo, né? Fazemos a estrutura dos recheios, as combinações, o doce de leite artesanal, doce de leite argentino, doce de leite com toque de flor de sal. Vamos combinando aqueles recheios e as sequências que podem ornar ou não, e aí aprovamos eles, os doces. Aí surgem os nomes e por aí vão. O que você mais vende hoje na Conrado? Ai, bolo gelado de coco. A 8ª maravilha, que é também um produto que é exclusivo nosso, que criamos ao acaso. Eu não conheço esse. O que é esse? Você tá perdendo. Não acredito que eu não conheço esse. Já me fala o que é, porque eu já vou chegar em casa e já vou pedir. Não. Minha filha, faz jus ao nome. É uma massa de bolo bem intensa de chocolate. Pensa comigo, tá? Uma camadinha tô aqui. Pensando. Pensa. Ai, meu Deus do céu. Olha só, para. a camada do bolo, tá? Aí colocamos morangos, uma camadinha de morango, recheio 3 leites, outra camada de bolo, chocolate belga e morangos em cima para decorar. Como eu nunca comi esse, não é possível. Eu nunca vi esse nome foi dado pela Carla, que é uma cliente muito querida minha, inclusive minha primeira cliente que eu comprava meus bolinhos no pote. E ela deu o nome. Eu falei, gostei do nome. 8ª maravilha.
e é meu carro-chefe. Vende como água. Jura? Juro. A oitava maravilha, o bolo gelado e o pudim de leite com fava de Ai, o baunilha. pudim de leite também é incrível. Também naquele potinho É. de vidro. Eu acho charmoso aqueles potinhos. A ideia do potinho é justamente isso, para você colecionar, né? É assim, porque eu vendo doces momentos. Então, o potinho, a ideia é que você chegar em casa, você reutilizar. Eu tinha um cliente que ela pegou os potinhos e fez vários jardinzinhos. Ela ama plantas. Então, ela montou estruturazinhas de plantas, ela fez um jardinzinho no banheiro dela, decorando a casa. Outras usam como porta-tempero. Então, a ideia é você ter sempre doces momentos na sua casa, depois de consumir o banana pudding e o pudim, por exemplo, guardar o seu vidrinho e recordações dentro dele. Não, e depois você olha o vidrinho e lembra, da Conrado, peraí, deixa eu pedir de novo, né? É É uma isso. jogada de marketing incrível. Marqueteira, quando ela chegou aqui, ela já falou uma coisa que eu falei, marqueteira total, é aquela que veste a camisa do negócio. Sou sim. Me fala outra coisa, você falou que vendeu muito de madrugada, como assim e por quê? Não cheguei assim, a vender da madrugada mesmo, né? Cheguei a produzir muitas inúmeras de madrugadas. Ah, tá, a muitas, produção. isso. Mas como era o ateliê, era uma casa ali no Canal 6, na Alfaia Rodrigues, muitos achavam que era a minha casa. Então, muitas vezes, vizinhos via a luz acesa, tem um docinho aí? Ou então alguém passava de carro, via a luz acesa, tocava a campainha. Ah, eu tava aqui perto, queria muito um doce. Eu, tá aqui, ó, toma, Ainda tá bem aqui, que tu morava tá bem aqui, longe de tá mim, aqui. graças a Deus. Porque aí, Mas senão cheguei era uma vizinhos, catástrofe. meia-noite, 1h na minha porta, querendo um doce. Me salva, que é aniversário amanhã de manhã, eu preciso de um chocolate. Eu falei, tô aqui, vamos vender. Então, assim, nunca, no começo, nossa, não tinha hora e nem dia, vamos trabalhar e é isso. Não, e empreendedor é isso, tem que trabalhar, tem demanda, tem que fazer, Sim. não tem... Eu brinquei da Sim. folga, porque é difícil, né? A gente Sim. trabalha de domingo a domingo. Verdade, domingos e feriados. Até porque a gente tá pensando, você vê, ela falou, ai, tive um insight tomando Sim. banho. Gente, que Mas é. empreendedor na vida não teve um Nossa insight cabeça tomando não se banho, desliga. sonhando, assistindo Sim. uma propaganda diferente na televisão. Ai, pô, isso serve pra mim. E daí que nascem as grandes ideias. Essa da Páscoa, por exemplo, do Abraço à Distância, eu tive a ideia numa madrugada também. Eu tive a ideia no banho, só que eu tive o complemento dela dormindo. E eu acordei à madrugada, eu falei, eu preciso contar agora pra minha mãe isso. Eu liguei pra ela de madrugada, coitada, filha, o que aconteceu? Alguém morreu. Ficou Eu preocupada. falei, mãe, pensei assim. Ela, Aline, pelo amor de Deus, vai dormir, minha filha, são 4h da manhã. Eu falei, mãe, por favor, você gostou da ideia? Ela, Aline, eu tô dormindo. Eu falei, tá, Agora mas eu gosto de acorda, tudo. vamos pensar comigo. Você é filha única? Tem um mais velho também. O Alan, ele tem 34. E ele trabalha com Trabalha vocês? com a gente também. Olha só que empresa familiar. É uma empresa bem familiar Que o mesmo. Alan Não é à faz? toa que é doces em família. É verdade. Quem é da época do ateliê, por exemplo, sempre sabe, assim, quando ia no balcão, era eu ou o meu irmão que atendia. Todos os clientes que entravam lá eram nós dois que atendíamos. Hoje, o meu irmão ele fica responsável pela parte do delivery. Então, assim, a empresa é bem familiar. A minha mãe trabalha junto comigo, a minha sócia. O meu padrasto, que é meu pai do coração, também é meu sócio. Ele é meu financeiro. Então, assim, é tudo em família. Seu tudo em marido também família mesmo. trabalha com vocês? Meu marido não. Meu marido, ele é advogado. Então, assim, nos assessora uma partezinha ali ou outra. Mas também trabalha, né? É obrigado a trabalhar. Mas todo mundo tem que ter um advogado assim na família, né? Sim, Eu acho, sim. porque eu também sou, então, né, gente? Eu preciso fazer aqui, vender o peixe, que um advogado é muito importante, gente. Mas o meu marido, ele chegou aí muitos domingos me ajudar no caixa, por exemplo. Meu maior movimento é domingo. Então, tava lá no perrengue, ele sempre me ajudava. Mas na loja agora Na também, o maior loja- movimento domingo? Muitas, assim, todo domingo. Então, muitas, ele lá no domingo ficava no caixa, Nunca passava fui na troco. loja. Não Sempre só peço acredito. delivery, nunca fui na loja. Tá Ainda, precisando porque ir. eu vou. Ainda, fato. Tá precisando ir. Lá é assim incrível. É incrível. Eu passo sempre em frente de carro e vejo Sim. que é lindo. É. E até porque eu vejo também no Insta, eu acompanho Sim. vocês, eu acho um super bom É. gosto, é um lugar acolhedor, Obrigada. gostoso, Obrigada. combina com o que você vende. Obrigada. Quando é que surgiram os salgados dentro da Conrado? Desde o começo da Conrado, eu faço questão de sempre atender o cliente eu mesma, né? Desde a época do apartamento, no ateliê, na loja também tem os atendentes, eu todos os dias estou lá no atendimento. Eu escuto muito o meu cliente, eu estou sempre ali atenta às necessidades. Aí, tipo assim, Aline, queria comer um doce, mas também eu queria um salgado. Eu falo, tá bom, vamos criar um salgado. Então, primeiro veio o pão de queijo, que ele é bem crocante Uma delícia. e dentro ele é cremoso. Eu falo, tá bom. Só pão de queijo, não. Agora acabamos de lançar também o croissant.
Nossa, o croissant. Chega a salivar só de lembrar agora. Ele Ai, é eu incrível. vou ter que sair daqui, gente, acabar aqui a gravação e ir pra onde? Conrado! Né? Comer a Só que Oitava você vai ter que Maravilha. conhecer a loja agora. Claro que sim, claro que sim. Que horas fecha? 19 horas. Então não vai dar pra ir hoje, mas eu vou amanhã. Amanhã vai domingo, leva suas filhas, leva seu esposo. Ah, eu vou, elas já sabem até o que elas querem. Eu não preciso nem perguntar, elas já vão escolhendo e é esse. Eu só Ótimo. fico vendo no escritório, vai subindo assim a mensagem do cartão que ela passou e pediu Plim, pelo Conrado, delivery do Conrado. Conrado, entendeu? É isso e sorvete que elas pedem É. o dia inteiro. E aí veio a ideia também do salgado do croissant, incluímos no cardápio e também hoje é um sucesso em vendas. Então vendemos ele hoje tradicional e ele misto e vamos lançar também agora com morango e Nutella. Jura? O Juro. croissant? Mais um spoiler pra você aqui em primeira mão. Cara, que delícia. Eu Essa semana adoro o incluímos no salgado com cardápio. doce. É, vai ser o croissant, ele é bem folhado, sabe? Bem crocante. Aí vamos recheá-lo com morango e Nutella. Que delícia. E tem um cafezinho também lá na loja. Tem sim. Inclusive, a nossa máquina, ela é a segunda do Brasil. É uma máquina que era da Nespresso. E elas acabaram, tem o quê? 4 meses que eles mandaram essa máquina pra gente. É maravilhosa. Ela tem uma crema perfeita, no caso, o café com leite, o cappuccino da gente é sensacional. Um cappuccino com chocolate belga e o cappuccino da Nespresso. E ela faz dessa máquina que é incrível. Surreal. Nossa, que delícia, hein? É. Quantos colaboradores a Conrado hoje tem? Hoje nós somos em 32 colaboradores. Nossa, muitos. É. Isso os diretos? Diretos conosco. E também estamos com mais vagas de emprego em aberto. Jura? Juro. Mas você não conseguiu preencher ainda por falta do quê? Qualificação? O que falta? Buscamos, lógico, qualificação, Claro que sim. né? Eu acho que não é aquele motivo principal, tipo, olha, tem aquela formação X em atendimento, um exemplo, né? É lógico que para a parte da confeitaria eu preciso de um certo conhecimento na área, né? Mas a pessoa tá ali disposta para aprender. Olha, eu quero aprender, né? Eu tô aqui, a minha confeiteira, por exemplo, a Michele, ela entrou na loja para ser serviços gerais. E ela, assim, é uma pessoa muito curiosa, muito esperta, ágil para aprender. Minha mãe fez assim, Michele, quer aprender? Ela, quero. Então tá bom. Ensinou, tá conosco há 5 anos. Ela hoje é o braço direito, esquerdo, perna, mão e cabeça da minha mãe. Então, uma pessoa assim, ela tem estudo, acho que até a 7ª série, né? Então, assim, não tem nem conhecimento na área, não tinha, quer dizer. E hoje ela tem um segundo emprego. Hoje se ela sair da loja e for para outro lugar, ela sabe fazer tudo, por exemplo. Então, assim, buscamos pessoas que queiram, de fato, aprender e vestir a camisa da empresa. Mas Então, quem faz hoje? A sua mãe? Ou Hoje, tem outros funcionários? a minha mãe é chefe de produção, tem os funcionários, minha mãe ela é responsável por toda a produção. Ela tá ali chefiando o pessoal, acompanhando, organizando, criando junto comigo os doces. Mas tem as meninas também Tem as meninas que Tem, fazem, não sim. fica só na dependência de vocês, Sim, até porque não. o volume deve ser muito grande. Graças a Deus. Quantos doces por semana vocês vendem? Tem noção? Meu Deus. Não tem essa noção de... Agora, de números de cabeça, não tem, mas são muitos Muitos. doces. Muitos. E qual é a muitos, perspectiva muitos. para Conrado a pequeno, médio e curto prazo? O que você espera? Qual é a expectativa? Ai, tenho tantos sonhos pra Ai, ela. adoro, eu gosto disso. Gosto de sonho, eu gosto de história. Quais são os sonhos? O que você pretende inovar? A Conrado, eu digo assim, eu não tenho um filho ainda, né? Mas ela é minha filha, assim, que eu quero ver crescer em cada degrauzinho dela. Penso tanta coisa, expandir de muitas, muitas e muitas formas a Conrado. Eu acho que, assim, hoje, ver a loja crescendo, né, nesse primeiro momento, a curto prazo, vai ser a expansão da casa, né? A casa, se nós abrimos para o café por causa da pandemia, de fato, há 2 anos. E hoje, graças a Deus, o espaço já é muito pequeno. Hoje só consigo acomodar 60 pessoas na casa. Dia de domingo, por exemplo, quem passa por lá vê filas e filas e filas na Mais porta. 60 pessoas? Sim. Hoje cabe apenas 60 pessoas. Nossa, eu acho muito que você tá falando apenas. Olha só a total falta de noção que a gente tem do fluxo É de um porque negócio que a gente dia não conhece. Dia de domingo é muita fila de espera na casa. Eu costumo brincar pro cliente assim, olha, se você quer chegar, consumir bem, sem ter mesa, sem nenhum perrengue, chega até 3h30 da tarde. Depois disso, é fila de espera, sem sombra de dúvidas. Então, hoje eu estou ampliando o espaço. Hoje eu vou abrir mais 2 novos salões na casa. Agora, Na em mesma janeiro, casa, no mesmo na endereço? mesma casa, sim. Vou abrir salão na parte de cima e na parte lateral da casa. Vamos repaginar a casa num todo, né? Eu faço 6 anos de loja, de marca, desculpa, agora em janeiro. Então, vai vir de cara nova. Ano novo, 6 anos, Ai, que casa legal. nova, novas imagens, novo tudo.
Mas vou mudar completamente o espaço da casa para dar um toquezinho bem gostoso para ficar ainda melhor na casa. Vocês abrem de terça a domingo? Terça a domingo, meio-dia, 19 horas a loja e o delivery das 10 às 19h30. O que mais vende no delivery, você sabe? Tem essa Bolo ideia? no pote, o bolo caseirinho, o bolo gelado de coco também vende muito no delivery. Tudo. Das receitas que vocês vendem hoje dentro da Conrado, qual delas tem uma história, alguma coisa assim afetiva, alguma coisa que te marcou e que tem um carinho especial por conta disso? É um doce chamado tortilete. Não é à toa que eu falo que é o meu xodó. Sempre que eu falo dele, tem lá na plaquinha, o xodó da Conrado, porque de fato é o meu xodó. Esse doce minha mãe fazia na minha infância. Nas festinhas de escola, minha e do meu irmão, tinha que ter tortilete sempre. E aí, quando faz uns 3 anos que eu coloquei ele no cardápio, e é um doce que é a minha história inteira, a minha infância é aquele doce. E como é que é esse doce? Conta pra Ele é uma gente. massa amanteigada com leite condensado cremoso. É um doce simples e ao mesmo tempo único e intenso. Ele, assim, é aquele amor à primeira mordida. Não tem impossível. chocolate Não nele. tem chocolate. Mas é um doce que eu acho que ele tem tanto afeto na história da minha família com ele, que eu consigo transmitir isso para os clientes. É impossível alguém comer e não gostar da tortilete. E é um doce marcante. Geralmente, se a pessoa não lembra do nome, faz, eu quero o seu xodó. Qual que é o nome dele? Tortilete. É esse doce que, assim, ele faz... É a minha história inteira nele. Ele é muito marcante para mim. É engraçado essa relação do doce com a família, com a memória. Normalmente, quando a gente almoça na casa dos meus sogros no domingo, após o almoço a gente quer um doce. E aí, vamos pedir um doce? Vamos. Aí a gente pega o telefone, vamos na Conrado. Aí cada um escolhe o seu doce. Então, assim, normalmente, depois do almoço, todo domingo, a gente come o docinho da Conrado. E isso fica, né? Porque as minhas filhas gostam do caseirinho de cenoura, né? Eu do banana. E aí, fica essa marca de, domingo, Conrado, e eu nem nunca fui na loja. Olha, que bom. O domingo é o dia oficial da sobremesa com a família e os amigos, né? Então, é marcante. Quem cria as ações de marketing, você? Sempre fui eu que criava as ações. Hoje eu tenho uma equipe de marketing junto comigo, né? Que, no caso, só acrescentam também junto com as ideias. Trabalho muito junto com eles. Mas, assim, durante 5, 6 anos já Conrado, sempre era eu que criava. Agora que eu tenho uma equipe junto comigo e vão só somando junto. Aquele bolo normal, sem seu caseirinho, você já pensou em fazer aqueles bolos de tipo de aniversário? Nós fazemos. Você faz? Faço sim. Nossa, não tava sabendo também desse. Você não conhece o bolo vulcão? Não, sim. Sim, mas então, tem um bolo vulcão. Eu peço sempre esse também, que eu adoro. Sim. Eu peço mas faço o bolo festivo. Você conhece o bolo trovão? Que é o bolo todo de chocolate. Mais um que você precisa conhecer, menina. Tô lascada, gente. Porque eu tô há 4 meses pra perder 9 quilos, agora eu preciso ir lá e acabou. Né? Esses 9 quilos já era. Eu faço 4 bolos inteiros. É o bolo de pistache, surreal de maravilhoso. O red velvet com cream cheese. Isso eu já comi, é bom demais. O bolo aconchego, que esse é um bolo também que faz jus ao nome, que é um verdadeiro aconchego. É um bolo de abacaxi com coco. E a massa branca. Nunca comi. Eu adoro abacaxi com coco. Mais um. Ele tem assim uma cama. Eu chamo asa de chocolate. Que é uma asinha de chocolate branco. Ele orna, sabe? Chocolate branco, abacaxi, o coco. Nossa, maravilhoso. E o bolo trovão que é o que eu mais vendo. Que é um bolo todo de chocolate belga, ao leite mais meio amargo. Que também tem a decoração da asinha de chocolate e vários brigadeiros. Então, vendo muito para aniversário desse bolo. Eu nunca tinha visto esse. Tem também para 12 pessoas e para 22 pessoas também. Nós vendemos. Você acha que a Conrado mudou a vida da família de vocês? Totalmente. Não é à toa que é doces em família. Eu digo assim que... Mas o que transformou, assim, de fato? A sua mãe trabalhava antes de A minha mãe, quando eu criei a Conrado, estava aposentada, né? Tá. Então, quando eu criei a Conrado, como eu falei, correndo na praia, cheguei em casa e contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso inventar algo. Se ela vir comigo. Ela, de jeito nenhum, eu tô aposentada, me esqueça. Aí eu falei, mãe, durante 1 mês, você vai me ajudar pra eu aprender aquilo que eu não sei. Vamos criar aqui algumas coisas juntas e depois eu toco o barco sozinha. Então, eu comecei a empreender primeiro com a minha mãe. Primeiro, convencê-la a entrar no negócio comigo. Eu falei, tá, por 1 mês você fica comigo. De 1 mês, eu convenci por mais 1 mês. Renovei o contrato com ela por mais 2 meses. E foi renovando. 2 meses. Por tempo indeterminado. Exato. E hoje ela tá comigo e não sai de jeito nenhum.
Depois de 2 anos, isso mesmo, 2 anos, o meu pai ele também veio comigo. O meu pai ele tinha uma empresa totalmente fora da Conrado, bem o oposto, e ele hoje também ele é meu sócio, responsável por todo o meu financeiro. E não existiria Conrado se não fosse ele também, por exemplo. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim no meu projeto, até mesmo antes da minha mãe, por exemplo. Então, assim, o meu pai, ele é meu tudo na parte da Conrado também. E hoje ele trabalha só com você? Só comigo. Hoje ele vendeu a empresa dele anterior, que ele tinha mais de 15 anos, e entrou no projeto da Conrado junto comigo. E hoje somos nós 3, eu, meu pai e minha mãe. E o teu irmão veio depois? Meu irmão, ele veio no primeiro ano da Conrado, ele sempre trabalhou conosco. Ele não é meu sócio, né, mas ele sempre trabalhou conosco também junto. Dentro de uma empresa familiar, existem algumas questões Sim. de convivência normal. O Sim. que é mais difícil para vocês lidarem dentro do contexto familiar Sim. na empresa? Ter sócio é bem complicado, sabemos bem disso, né? Sabemos. Quando lida com pai e mãe, por exemplo, eu até brinquei, eu falei, gente, é perrengue trabalhar com pai e mãe, né? Já tivemos muitos perrengues no ano passado, claro, mas hoje nós conseguimos ser bem alinhados. Por exemplo, nos respeitamos muito como sócios. Então, assim, o principal de tudo, cada um tem o seu setor. Eu sou responsável pelo atendimento, pelo comercial da loja. Hoje eu não produzo mais como antigamente. Antigamente eu era 100% produção junto com minha mãe, além também das demais tarefas. Então, hoje minha mãe é 100% produção, meu pai é 100% financeiro e eu 100% da minha área, por exemplo. Temos as reuniões semanais, nós 3, alinhamos os pontos de cada um e tomamos decisões juntos, né? Mas cada um respeita o seu espaço responsável na loja. Então, dessa forma, amenizamos muitos os perrengues e cada dono está no seu setor para parar as situações de erros na empresa. Então, assim, conseguimos encontrar um jeitinho de dar tudo certo. Porque é uma empresa nova, vai. Sim. 5 anos, 6 6 anos. anos, 6 É uma anos. empresa nova. E você tem toda uma gestão, um modelo de gestão bem estruturada. Por isso ela está evoluindo. Após a abertura dos novos salões dentro da casa, o que vem por aí? Ai, olha os spoilers! Qual a vontade do que vem por aí? Conta o que você pode. O próximo passo, sem dúvida, é expandir o delivery para São Paulo. Eu tenho muitos clientes de lá. Clientes que descem só para comprar doce, para pegar doce. Clientes que mandam Uber só para subir com doces de a gente, por exemplo. Juro. Semanalmente. Ou se até dizer, pelo menos 4 vezes na semana isso acontece conosco. Nossa, olha como o doce é necessário na vida da pessoa. Porque ela tá em São Paulo e ela manda buscar aqui. Eu tenho uma família de Campinas. Todo Natal é conosco. Isso aqui, há 4 anos já conosco. E eles vêm de Campinas só para buscar os doces e ir para lá. Eu tenho uma cliente no Rio de Janeiro. Mesma coisa, ela tem família em Santos, quando alguém vem pra cá, manda carro fechado pra lá também de doces. Então você quer expandir isso para outras localidades? O delivery sim para São Paulo, sem dúvidas. O próximo passo será esse para muito em breve, se Deus quiser. O que vem pro Natal na Conrado? Vamos contar, porque o Natal tá aqui já, gente. As pessoas já vão se programando pro Natal. O Natal tá mágico. Eu adoro as misturas de panetone que vocês criam, porque, gente, é um mais gostoso que o outro. Ai, o obrigada. que vem por aí? Qual é a novidade? Os brigatones, eles chamam de brigatones, né? Porque são os panetones com gotas de chocolate artesanal de longa fermentação. Eles são recheados. Esse ano vai vir o de pistache com chocolate branco, que promete ser tudo. Ai, eu tô salivando só de lembrar. Eu sou encantada com o Natal. Não, e encantada com o negócio. Isso é incrível, mas o negócio dá certo quando você acredita 100% nele. Você não pode ter um pingo de dúvida. Não. Vem também desse ano vem o belga, né? É o carro-chefe da gente, mas veio com um toquezinho mais especial. Veio bem saborosão esse ano. E o bombom-tone, que é um bombonzinho, quando ele é o chocotone, né? O panetone com gotas de chocolate, banhado no chocolate belga. Ele vem na latinha personalizada, ele é perfeito para presentear. Eu ia perguntar isso, sobre presente, para lembrancinha de final de ano. Sim. Ele é perfeito. Veio também as caixinhas de brigadeiro esse ano, as caixinhas com os bombons. Nossa, esse ano tá bem caprichado, tá lindo, tá mágico. A partir de quando vocês começam a vender? Com quanto tempo de antecedência? Dia 1º de dezembro a campanha tá no ar já. Então, já começa a vender as encomendas, né? As pronta entrega também na loja e no delivery. O mês de dezembro inteiro será a venda de Natal. De Natal. Quanto tempo, não sei se tem isso programado, mas quanto tempo antes da ação de marketing vocês começam a preparar os produtos, começa a vender? Tem uma média, mais ou menos? Por exemplo, depois do Natal a gente tem Páscoa. Acabou o Natal, já começa a Páscoa. Já começa. De imediato.
E aí você Imediato. faz a criação dos Aí produtos começa a criar- diferentes. Isso, começa a pensar nas ideias de combinações de recheio, já começa a estruturar, começa a organizar a produção, os layouts das embalagens, já começa toda, assim, muda o Natal, puf, virou a página, começa tudo de Páscoa Quais naquele são momento. as épocas do ano que vocês fazem as principais campanhas de marketing? Natal e Natal Páscoa. e Páscoa. Não Natal tem e outras Páscoa. que vocês... Dia das Mães também, Dia dos É. Namorados, mas Natal e Páscoa é aquela época, É assim, que campeão. bomba. Campeãs. Que é Páscoa, gente? Páscoa é uma coisa maravilhosa. Sim. Né? E um chocolate com um toque caseiro, não aquela coisa... Não que eu não gosto, eu Bem gosto de todos, mas hidrogenado. não aquela coisa, né, industrializada, Sim. em larga escala. É diferente. Total. Você come assim, quando você come um doce artesanal, um ovo de Páscoa artesanal, por exemplo, e você vai comparar com aqueles industrializados, você nunca mais larga. Vale mais a pena, é mais recheado, mais saboroso. O chocolate, ele é mais intenso, né? E assim, eu capricho muito em embalagem. Eu acho que o meu segundo diferencial é esse. Eu brinco assim, que primeiro eu encanto com o visual, né? E depois Você quando compra primeiro o que você vê. Sim. E uma coisa assim que eu invisto muito em embalagem. É para cativar o cliente naquele momento ali, né? Na sacola, na caixa diferenciada. Eu brinco assim, eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero fazer sempre algo diferente. Então, ter sempre aquela embalagem diferenciada, aquela embalagem que você queira guardar de recordação, por exemplo, para você lembrar que aquele momento você ganhou aquele ovo de Páscoa, por exemplo, de alguém especial, daquele bilhete diferente, aquele cartão postal que vem agora pro Natal, por exemplo. Então, assim, eu sempre busco ter algo a mais diferente, não ser apenas só aquele doce. Tem também algo afetivo. As caixinhas de um pedaço só são tão bonitinhas box, também, sim, a cake sim. box. E aí toda vez que você pede, vem no saquinho, e aí sempre Sim. vem um recadinho com o seu nome. Eu acho fofo isso, porque eu acho que quando tem uma escrita à mão, Sim. fica muito claro que alguém empenhou ali energia, emoção. Exato. É diferente do que você Muito. pegar uma caixa qualquer e entregar, né? Sim. Eu também vendo produto. Ah, é? Porque eu sou empreendedora, por isso que a gente tá aqui, né? Até por isso nasceu a ideia do Pode Com Ela. E eu tenho a The Box, que é uma loja de beleza online, é um site, chama The Box Shop, vai aparecer aí já. Aê, Já aqui, vou o conhecer Gusta, saindo muito daqui, esperto. inclusive. Ó, The Box Shop, theboxshop.com.br. Legal. É a lojinha da apresentadora aqui que vos fala e faz o merchan da lojinha, porque a gente precisa disso. E eu me preocupo bastante com isso também. Sim. Eu me preocupo com o encantamento do cliente, eu me preocupo com a experiência do cliente, porque isso traz o cliente de volta. Verdade. E quando eu comecei, sempre era eu que atendia pelo WhatsApp, produzia, embalava, entregava. E eu, desde o começo... Você era uma empresa. Eu, empresa. Tudo, né? Tudo. Era somente eu e minha mãe no começo, né? Mas assim, a minha mãe eu brinco que é o sombra do Silvio Santos. Ela nunca aparece. E ela sempre produzia e era sempre eu que tinha o contato com o cliente. E quando eu mandava entregar, eu sempre fazia bilhetinho à mão. Sempre aquele tipo assim, Carol, que esse doce traga bons doces momentos, tenha um ótimo dia. E é engraçado que eu tenho um cliente que tem esses bilhetinhos até hoje. Até hoje tem aquele bilhetinho, vai na loja, olha, você lembra que você mandou esse bilhetinho, tá aqui? E é engraçado que isso tem aquele afeto, né? Assim, eu sempre busco saber o seu gosto. Então, assim, eu te atendo... Quando você voltar, eu lembro do seu nome, daquele doce que você gosta, lembro da sua filha Alicia, da Laura, você gosta do banana pudding, sua filha gosta do bolo caseiro de cenoura, então sempre vou associando. Então, acho que isso cativa demais os clientes. Eles sabem que chegar na loja, eu vou lembrar dele, do nome, do doce, do cachorro, do nome, de todo mundo. E acaba sendo uma extensão da família. Sim, porque você acaba abrindo o leque ali para os seus clientes entrarem na sua vida um pouco também e acontecer essa troca, né? Sim. Isso é muito legal no empreendedorismo. Eu sou fã, eu acho incrível, a pessoa gosta de ouvir histórias assim. Como você se enxerga daqui 10 ou 15 anos? Ai. A gente falou do curto, do médio, e agora vamos falar do longo prazo. Como você se enxerga? Da Conrado ou a Aline? Tudo. A Aline empresária, empreendedora, a Aline mulher, a Aline o que você consegue... Hoje eu sou muito já sou muito realizada com a Conrado, né? E eu sou muito, assim, pé no chão. Eu tenho, assim, planos enormes para ela, mas... Eu gosto, assim, um passinho de cada vez. Por exemplo, é lógico que eu quero abrir uma segunda loja. Quem não quer? Acho que nós, empreendedores, sempre queremos mais, né? Sempre,
Mas, por exemplo, abrir a primeira loja, quero estruturar num todo, mas daqui a 10 anos, com certeza, ter muitas mais lojas. Eu tenho vontade de ter, por exemplo, um centro de distribuição. De ter ali aquele centro bem grandão. Ela já quer um CD, porque Quero. ela não pensa pequeno. De jeito nenhum. Eu achei que ela fosse falar, vou abrir uma segunda loja, uma franquia. Não, Não, ela já quer ter um CD. Não, com certeza, com Né? certeza. Com caminhões próprios. Sim. Ó a Aline Trajano aqui, gente. Sim. Com certeza. Tem aqueles caminhões refrigerados, todo bem adesivado com a marca, subindo e descendo a serra para outros estados também. É isso mesmo. E ter os E espaços. tem que prospectar, porque se a gente não pensar Sim. que vai acontecer, qual é a chance da gente colocar isso em prática? Zero. E Zero. aquela coisa assim, o não eu já tenho, né? Tem que Sempre. correr atrás. Então, hoje, assim, para quem saiu de uma produção de 35 metros quadrados, hoje minha produção ela tem 230 metros quadrados. A produção lá no Canal 3. E tá pequena, graças a Deus. Então, eu quero ter ali o CD bem grandão, bem enorme, assim, com vários colaboradores e despachar aí para todo o Brasil. Você já pensou em vender os produtos da Conrado em outros locais? Já. Tem uma procura muito grande para isso, por sinal. Mas assim, quando vai vender em outro lugar, não vai ter aquele mesmo cuidado e atenção que nós temos com os produtos. Porque assim, na loja, eu sou muito chata, por exemplo. A minha produção ela é diária. Se você vai comprar um bolo caseiro de cenoura, saiba que ele foi produzido hoje. Não é aquele bolo que é de antes de ontem, por exemplo. Então, eu gosto dessa situação daquele bolo fresquinho, daquele bolo de coco feito hoje, por exemplo. Se eu vou vender em outro lugar, isso não vai conseguir acontecer, né? Então, por isso que eu deixo apenas comigo, porque eu consigo manter aquela qualidade para o meu cliente. Eu sei que você vai comprar aquele produto fresquinho, sabe? Feito hoje de fato. Então, por isso que hoje a Conrado não vende para terceiros, por esse motivo. Sabe que a sua história me lembrou muito uma novela. Aquela da Juliana Paz, que acho que era a dona do pedaço. Sim, não sei se sim, você sim, lembra, se sim, você lembro, assistiu. cheguei a assistir. Sim, claro, né? Lembra em algumas questões, não nas reveses que acontecem na novela, mas ela começou também vendendo o pedaço assim como ambulante. Sim. E depois, nossa, cresceu muito a empresa dela, tal. E aí ela começou a vender e vendia doces dela em tudo quanto era lugar. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a Conrado, 6 anos depois, é uma marca consolidada. Sim. Aqui em Santos, ela é super consolidada. Obrigada. Se você fala, não, e não é um elogio, não, é um fato. Eu tô te falando aqui como consumidora e como quem mora, empreendedora e transita. Ai, da onde é esse doce? Ai, da Conrado, come aqui que tá ótimo. Olha, Sim. vamos pedir um doce, vamos na Conrado. E não é porque você tá aqui não hoje, eu já te falei que você faz parte da minha vida dos domingos, das tardes durante a semana. Então, a marca já está consolidada. Sim. E a gente sabe que a Conrado é sinônimo de qualidade e excelência dentro do que vende. Obrigada. Por isso eu pensei nessa possibilidade, porque abrangeria outras pessoas. Porque Santos tem 450 mil habitantes, mas, né? Sim. Então, tem esse motivo, como eu expliquei, o porquê que nós não vendemos, e também porque, assim, eu pensei assim, estamos aqui em Santos, que não é um ovo, né? E o meu delivery, ele atende um raio de 25 quilômetros. Hoje eu entrego em Santos, Praia Grande, São Vicente e Guarujá. Então, terça a domingo, por exemplo, aquela pessoa que quer comer um doce, ela vai ter ali o doce das 10 da manhã até as 19h30, por exemplo. Então, ela tem doce o tempo todo. Eu consigo chegar em todo lugar, por exemplo, bem rapidinho. Só não consigo chegar ainda em São Paulo, que em breve tá chegando também. Então, hoje ele consegue atender bem ali a região. Tá bem centralizadozinho. Tá lá. Aqui a Tá. gente tá falando de comida, então eu vou falar do meu patrocinador, que a Inclusive, Aline eu tô já comendo. provou. Já provei, Mesmo antes de começar, botei mais já um. provou, a gente tá aqui, todo mundo aqui já provou, vai provar, o Gusto adora, a Carol, Nina, quem não provou aqui vai provar o nosso pão de queijo da Pães do Vale, olha só aqui, gente. Tá aprovado. Pães do Vale é uma indústria de pães que faz não só pão de queijo, mas todos os tipos de massa, pão francês, pães congelados. Os pães de queijo têm de vários sabores. Eles estão em busca de empreendedores que queiram vender e representar a marca deles. Então, entre em contato no Insta, @pães.do.vale. Pede, prova, porque vale a pena, não vale? Muito. Isso aqui com cafezinho. Além de Bem valer quentinho. a pena, um empreendedor que acredita em outra empreendedora. É uma coisa muito importante, não é? A gente Sim. levar
essa troca adiante, agora que eu tô no meio do lançamento do site da The Box, é que a gente vê o quanto é importante apoiar o outro, porque é um trabalho de formiguinha, gente. Verdade. Empreender não é fácil. Empreender no Brasil é mais difícil ainda. Verdade. Se a gente não tiver isso aqui, Ser empreendedora mulher é triplicadamente mais mais difícil, né? Fato. Então a gente precisa levar Sim. tudo pra vocês. Levar a história da Aline, a minha história que eu nunca contei aqui, mas quem sabe um dia eu conto. A história de todas as outras mulheres e homens que passaram aqui também no Pode Com Ela, para que de alguma forma você se inspire. Não é pra desanimar, porque tem muitos perrengues mesmo, perrengues diários, você vê. Ela perdeu o dinheiro inteiro da obra dela em um dia, porque aconteceu uma fatalidade. E ela fez o quê? Deu um jeito, né? Porque arregaça a manga, vamos que não vamos. desiste, vai, porque a gente tem que seguir. Sim. Não tem muita opção, né? Não é fazer dar certo, é até dar certo. O empreendedor, ele não tem a opção de desistir no meio do caminho. Jamais. Não existe aquele e se e talvez. Não. Você tem que fazer dar certo até conseguir, ponto final. Até conseguir, recalcular a rota muitas vezes. O sonho é seu. Não adianta você terceirizar aquele sonho. Se você não arregaçar ali as mangas e você fazer acontecer, ninguém vai fazer por você. Ninguém, jamais. Então você tem que fazer o possível para aquele sonho ser realizado. Você vê, sua mãe que estava aposentada, sem perspectiva de continuar atuante profissionalmente, se redescobriu. Numa nova profissão. Muito. Né, tô aqui lá na loja, quando você for lá, você vai precisar. Você vai ver, desculpa. Tem uma frase chamada assim, sempre juntas, em um neon na parede branca, bem ao lado do caixa. Que é uma frase que eu cresci ouvindo minha mãe falar. E na fase da Conrado, ela me reforçava isso diariamente. E no perrengue que eu passei com o empreiteiro, por exemplo, ela me dizia sempre isso, filha, tudo bem, vai ter perrengue, vai estar ruim, mas estaremos sempre juntas no bom e no ruim. E eu coloquei essa frase lá para lembrar sempre dela, porque Conrado é uma homenagem para minha mãe. Porque é o sobrenome de vocês. É o sobrenome, isso. E aí a frase, ela reforça para que eu lembre sempre que ela vai estar do meu lado. Sempre vão estar ali juntas, no bom e no ruim, todos os perrengues. Isso fortaleceu, então, a parceria de vocês. Muito. E é incrível, porque é a história de uma mãe e de uma filha que estão construindo para deixar um legado, porque é uma coisa diferente, né? Empreender não é fácil, junto é mais difícil ainda, e vocês estão arregaçando a manga e indo. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque, primeiro, muita gente não tem coragem de dar o primeiro passo. Sim. Porque sair da zona de conforto é difícil. Muito. No seu caso, você começou a empreender por necessidade, então quer dizer, você não tinha uma zona de conforto, foi e sem conhecer ninguém, sem dinheiro. Então, assim, vamos e vai fazer dar certo. Vai fazer dar certo, Não, porque as pessoas têm a mania de colocar empecilhos e dificuldades para que a gente mude de vida. Então então agora eu não posso começar, porque agora eu não tô com o cabelo pintado. Sim. Então agora eu não posso começar, porque vai entrar um dinheiro, então agora eu vou esperar emagrecer. Gente... E quando você começa, geralmente é assim, aquele seu amigo vai ser o primeiro a criticar. Eu costumo dizer assim, você tem que começar com aquilo que você tem. Se você for esperar a situação perfeita, ela nunca vai existir. Nunca. Por exemplo, eu comecei em 35 metros quadrados. Era um fogão 4 bocas. Ao lado, assim, tem um janelão, um vitrozinho. Era um calor aqui na cabeça o tempo todo. E nas pernas era o forno assando os bolos, por exemplo. Então era calor o tempo todo. Não era a situação perfeita. Para eu fazer as fotos da Conrado, a primeira, por exemplo, eu não tinha nem espaço para colocar o produto e tirar uma foto. Era assim, tinha a máquina de lavar, o meu pai, ele providenciou uma bancada assim, um isopor, que colocava em cima da máquina, e o fundo para fazer um estúdiozinho para foto. E era aquela situação que eu tinha. E eu criei a Conrado dentro desta situação. Então, assim, é lógico, quando você vai empreender, você pensa assim, eu quero a melhor bancada, eu quero a melhor cozinha, a melhor batedeira, queremos o melhor tudo. E se eu fosse esperar até essa condição, eu nunca iria começar. Então, acho que a primeira coisa é você começar com o que você tem. Dar o primeiro passo, como você falou, né? Porque o não a gente já tem. Sempre. Tem que correr atrás e fazer acontecer. Eu falo isso toda vez, aqui em todo episódio eu falo. Comece. Apenas comece. Isso. Depois vê o que vai dar, mas comece. Vai vir os perrengues, virão os empecilhos,
Você vai querer desistir, vai querer desanimar, mas só vai que vai dar certo, sem Claro que dúvidas. vai. Sábado, dia 19, foi o dia do empreendedorismo feminino. Sim. Que você vê só, as mulheres estão se destacando tanto nessa área de empreendedoras que foi feito até um dia, né? E nós merecemos. Muito, claro, pelo amor de Deus. O Sebrae tem uma área super voltada para o empreendedorismo feminino. A Caixa tem um programa, a Caixa delas, voltada agora para o empreendedorismo feminino. Gente, as oportunidades estão aí. É só você se identificar, arregaçar e ir. Não tem o porquê não fazer, né? Sim. Agora, claro, quem não quer empreender, quem gosta da... Como é que eu vou dizer? Da zona de conforto? Da zona de conforto, de ser CLT e de ter o trabalho lá. Gente, ok, isso também não é um problema. Cada um tem um perfil na vida. Sim. E se a pessoa gosta de ter lá o salário dela certo todo mês, trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, de X a X, ok também. É uma escolha, a vida é feita de escolhas. Verdade. Né? Mas é tão gostoso ter aquele desafio do empreender, né? Eu vivo disso, gente. Eu preciso do novo. Isso. O novo me Eu move. sou movida a desafios, por Eu exemplo. Também. Eu amo, assim, me autofazer metas. Aline, a meta será essa aqui desse mês. A sua meta do dia será essa. E eu mesma me desafiar. E é tão gostoso você chegar assim no final do dia e fazer, eu consegui. É tão gostoso você olhar para trás, assim, ver a Conrado do jeito que ela tá hoje, saber que você criou aquilo ali, você fez o negócio acontecer. Quantas vidas hoje eu consigo, quantas famílias, né? Por isso que eu falei, 32 pessoas diretamente, fora os indiretos. Exato. Quase 100 pessoas dependem da Conrado. Meu delivery é terceirizado. Então, assim, são inúmeros motoboys que passam por lá também, né? Inúmeros motoboys que eu sei que estão levando o pão para casa graças aos nossos produtos, por exemplo. Então, isso é muito satisfatório. Por exemplo, pandemia, eu não abri, quem cliente sabe, eu não abri a loja pronta, mesas prontas, máquina lá, fechada na caixa, máquina de café, eu não abri por segurança aos meus colaboradores, porque eu sabia da minha responsabilidade. É lógico que o financeiro conta diariamente, mas eu preferi deixar o financeiro de lado e a saúde ser o principal, porque ali eu tenho um asmático, tenho mãe que é acamada, as mães das minhas... Nossa, travei agora. Travei travando. Das colaboradoras. Das colaboradoras, né? Então, eu sabia que aquele momento era de muito cuidado. Então, eu não abri em momento algum. Eu perdi muitas vendas, mas naquele momento, assim, o cuidado com os meus era maior de tudo. E eu não demiti nenhum funcionário, pelo contrário. Nossa, travei travando, gente. Corta, Nina. Pelo contrário, né? Nessa época, eu admiti mais pessoas, né? Eu tava na época, eu lembro da pandemia, tava com 12 vagas de emprego em aberto, porque estávamos crescendo na casa. Então, assim, graças a nenhum colaborador meu pegou Covid, por exemplo, nenhum motoboy pegou Covid. Tivemos muito cuidado na casa, muito cuidado mesmo. E, assim, aquele momento era o cuidado com o próximo. Não adiantava estar faturando e colocar em vida, e colocar em risco a vida dos outros. Jamais. E o empreendedor, além de toda a preocupação com tudo, a gente tem a responsabilidade com a vida alheia. Exato. Porque essas vidas passam a ser um pouco nossa responsabilidade também. Sim. Então, assim, é gostoso você deitar a cabeça no travesseiro e saber, olha, hoje é aniversário da Patrícia, por exemplo, ela vai celebrar com a família dela, tá levando o pão de cada dia para casa, graças ao seu esforço e à sua empresa. É muito satisfatório, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou a rainha da empresa, eu fico me perguntando qual vai ser a próxima. Eu sou assim também. Nossa, eu fico pensando qual vai ser a próxima. As minhas filhas, elas chegam em casa e falam, mãe, minhas amigas perguntaram qual é a próxima empresa que você vai abrir. Eu falo, olha, eu já tô famosa. A doida da empresa do empreendedorismo. Mas é isso, não tem coisa melhor. Eu mergulho nesse mundo, gente, eu já me vejo assim, olha... Tipo a Juliana Paz, não vem do bolo, mas tipo ela, assim, sabe? Sim. Alavancando, é incrível. O céu é o limite, né? O céu é o limite, eu acho. E que nem é limite também, né? Eu queria agradecer. E antes de agradecer a Aline aqui, que eu vou pedir pra ela deixar uma mensagem pra gente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Eu falei bastante deles hoje, porque a gente precisa enaltecer quem apoia os empreendedores. A Pães do Vale, que tá sempre com a gente aqui. A The Box, que é a minha lojinha, e que também tá sempre com a gente aqui, trazendo mais autoestima, colorindo a vida das mulheres e dos homens também, porque a gente também tem produtinhos masculinos lá no site. Aproveitem que essa semana ainda tem desconto do cupom de bem-vindos, de boas-vindas dentro do site. E
Vão vir muitas novidades por aí. A Nina não para de criar, a Carol também. Olha, só coisa legal. Dezembro também vem um monte de coisa legal. Mas eu queria agora ouvir o que a Aline tem pra deixar pra gente aqui de mensagem pra você que tá assistindo e tem uma pulguinha, uma vontade de começar e não sabe por onde. Ai, só começa, né? Você vai fazer dar certo. Acho que um dos pontos principais de você sempre estar ouvindo o seu cliente. Se ser parceiro, além também dos seus parceiros, parceiro do seu cliente. Por exemplo, eu tenho o Voa Conrado, que é uma hashtag que ela surgiu da seguinte forma. Uma cliente minha, ela viajou para Roma, não queria ficar sem comer doce. E ela levou o bolo no pote junto com ela, tirou uma foto na frente do Coliseu e me mandou. E aí eu postei no Instagram essa foto. Isso tornou... Os clientes começaram a querer viajar, sempre, lógico, que viajavam, levavam o bolinho no pote e eu coloquei uma paredão assim do Voa Conrado. Inclusive, tem uma cliente que ela ficou 2 horas na Disney para o Mickey vestido de cozinheiro tirar uma foto assim, com o bolinho no pote na mão. Isso é uma cliente VIP. Olha, eu, dona, acho que eu não ficaria. Mas ela ficou porque assim, ela sabe que aquilo era importante para mim, do meu sonho. Então, acho que o principal de tudo também é ser parceira do seu cliente, porque ele será sempre seu melhor amigo, seu melhor cliente, seu melhor parceiro ali acima de tudo. E tenha fé, foco e objetivo no seu sonho. Porque o céu não vai ser o limite, como acabamos de falar, Nunca. né? Sempre vai ser assim o máximo possível. E se eu conseguir, chegando em Santos, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, e conseguir, graças a Deus, construir essa história todinha aí junto com a Conrado, certeza que muitas pessoas também vão conseguir, porque vale muito a pena. É gostoso, é cativante, é tudo. Aquele friozinho na barriga que dá, sabe? É gostoso de sentir essa sensação. Eu adoro, não Então, consigo viver sem. Sou também meio não. viciada nesse tipo de adrenalina. Essa adrenalina é tão Essa boa. adrenalina é boa, é. Então só começa, dá o primeiro passo, vai em frente, que as coisas vão acontecer. E cada vez mais, assim, dia após dia, só satisfação e felicidade sempre na empresa. E você falou de cliente, né? Sem cliente não tem negócio. Não tem. Então, tem. a peça-chave é São os clientes. agradar o seu cliente. Sempre, sempre. E, assim, essa questão do Voa Conrado, hoje ela é muito conhecida lá na loja, né? Tem vários, tem foto em Paris, Roma, Veneza, Campos do Jordão, Maceió, né? Lá também, nossa, Florianópolis, tantas cidades e, assim, tantos países, cidades, estados, que os clientes têm esse carinho tão gostoso, né? Porque, assim, isso também graças ao atendimento. Porque não adianta você chegar, tem uma casa linda, os melhores doces e não ter o principal, que é o atendimento com o E não cliente. fidelizar o teu cliente, não trazer Exato. ele de volta toda vez que ele tiver vontade de comer um doce. Exato. É como você falou, é domingo em casa, você lembra, doce da Conrado, é aquele momento em família. É de fato ter doces momentos. Eu sempre digo, são bons doces momentos com a Conrado, porque é isso que eu vendo. Eu não vendo apenas doce, não vendo apenas aquele bolo no pote, aquele brownie. Eu vendo aquele momento seu com a sua filha, aquele seu momento que você tá aqui no escritório, eu quero comer um doce para pensar. É isso. É isso que eu vendo. Bons doces momentos. Deixa o Insta da Conrado aqui pra quem quiser entrar. @Conrado Brigaderia. E também tem o site www.conradobrigaderia.com.br. E você que está assistindo ou nos ouvindo, usando o cupom Pode Com Elas lá no site, vai ter um cupom de desconto exclusivo para vocês. Ai, que delícia! Adoro quando a gente é assim, prestigiada e prestigia os nossos clientes que estão lá do outro lado assistindo a gente. Sim, Qual sim. é o endereço da loja? Lá na Washington Luiz 319, no canal 3 mesmo. A loja é linda, gente. Eu não fui Incrível. ainda, mas eu vou conhecer e Incrível. vou tomar um café com a Aline. E aguarde que em janeiro teremos mais espaços na loja e um bem renovado lá o espaço para vocês. Olha só, Vem tomar um adorei cafezinho. conversar com a Aline. Obrigada pelo carinho, Essa pelo super convite. empreendedora com uma história muito incrível. Obrigada. A Nina vai colocar aqui embaixo todas as informações, o @ do The Box Shop, que tem 2 P's no final, o site do The Box Shop, theboxshop.com.br, o site da Conrado, tudo vai estar aqui bonitinho para vocês aqui embaixo. Eu queria agradecer demais a companhia de vocês sempre. Espero estar levando histórias que inspirem, que façam alguma diferença, na vida de todas vocês. Tá bom? Um Obrigada. beijo gigante. Até semana que vem. A gente se vê de novo. Aê! Foi muito bueno! A primeira eu tava tão nervosa, ela me fez uma pergunta, eu saí contando a história toda já. E eu assim na cabeça, Aline, para, Aline, cala a boca, e não conseguia parar. Foi ótimo, foi super bom. Passou 1 hora já? Passou Uma hora que eu É, eu